Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos dons do Espírito Santo. Hoje é o nosso terceiro dom. O primeiro foi a palavra de sabedoria. O segundo dom foi a palavra de conhecimento, também palavra de ciência. E hoje a gente vai estar abordando aqui a respeito do dom da fé. E ele é um dom que talvez seja difícil de explicar, vamos colocar assim, pelo menos para mim. Esse dom aqui para mim é o mais difícil de explicar, da gente poder desenvolver ele dentro da palavra. Por quê? Você vai ver aqui hoje que o nosso estudo aqui com você aqui hoje vai ser mais indicativo. Eu vou mais indicar para você o que você deve ler na Bíblia, E a gente vai procurar entender o que é o dom da fé. Nós começamos o nosso estudo aqui sobre os dons do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, você pode estar observando ali a respeito dos 9 dons do Espírito Santo, mas existem outros também, que a gente vai estar abordando mais para frente. Não são apenas 9 dons, não, tá? Então, o dom da fé, a gente precisa entender uma coisa, em primeiro lugar, as pessoas falam assim, mas a maioria, ou todo mundo tem fé, mas não é isso. Existe a fé salvadora, que é aquela fé que a pessoa manifesta em Jesus Cristo, na morte sacrificial dele, uma fé que salva verdadeiramente, e uma fé que leva a pessoa a nascer de novo e a ser uma nova criatura. Essa é a fé salvadora. Existe também a fé comum. O que é uma fé comum? É a fé que todo mundo tem, vamos colocar assim. É a fé que a maioria das pessoas tem. Uma fé comum, quer dizer, é uma fé que todos têm, Então, o dom da fé, ele é diferenciado disso. Todo cristão, toda pessoa que ela é salva, ela tem a fé salvadora. Ela tem a fé. É porque a salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. É a fé que leva a pessoa a crer no sacrifício, que leva a pessoa ao arrependimento verdadeiro, e ali a pessoa é salva. A fé comum, que é a fé que todo mundo tem. Agora, o dom da fé é diferenciado de tudo isso. É diferenciado. Fé salvadora, todos nós precisamos ter. Agora, o dom da fé, ele é diferenciado. O dom da fé, ele é manifesto através de uma persistência que não se encontra na maioria dos cristãos. Uma persistência na oração, na intercessão. E o dom da fé, ele é manifestado também através de uma confiança inabalável em Deus. Inabalável. E o dom da fé é uma riqueza, um dom. A gente pode colocar que todos os cristãos têm fé, mas pouquíssimos têm o dom da fé, Eu quero ler com você uma palavra que está lá em Romanos, você vai entender melhor. Está lá em Romanos capítulo 10, lá no versículo 17, Romanos 10, 17, a Bíblia fala assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Olha isso. A fé, ela vem pela palavra de Deus. Existe uma fé que as pessoas falam que todo mundo tem, é uma fé vazia. É uma crença em Deus que não está baseada na palavra. O ser humano, ele tem esse costume de separar Deus da Bíblia. A fé verdadeira, ela só vem através da palavra. É a fé que ela brota de uma confiança plena na palavra de Deus. E aí vem a fé verdadeira. Eu costumo fazer uma pregação na igreja que eu prego sobre crer e ter fé. A Bíblia fala sobre essas duas coisas, crer e ter fé. A crença, ela parte do homem, parte da pessoa. A Bíblia diz que primeiro eu creio. A pessoa ouve a palavra e ela decide crer. Ela decide crer na palavra. E quando a pessoa ela crer na palavra, esse crer é tornar a palavra interna dentro de si. É internalizar a palavra de Deus. E dou um conselho para você também, que como eu falei, que esse estudo de hoje aqui ele vai ser mais indicativo. Se você quer aprender mais sobre o dom da fé e você quer receber o dom da fé, você tem que examinar o Salmo 119. Eu vou dar várias indicações aqui hoje. O Salmo 119 você tem que examinar. Primeiro eu creio, a pessoa crê, o crer vem do homem para com a palavra. E quando o homem, o ser humano, crê na palavra, aí da palavra que é Jesus, que é o verbo, vem para nós a fé, que é o poder de Deus, para poder materializar a promessa, que é em primeiro lugar a promessa da salvação. Onde a pessoa ela é lavada, ela é remida pelo sangue de Cristo, quando ela
crê em Cristo, vem de Jesus, que é o verbo da palavra, uma fé que transforma aquela pessoa. Ela deixa de ser uma pessoa natural, ela passa a ser uma pessoa sobrenatural, uma pessoa espiritual. Agora existe aquela fé que não é baseada na palavra, que é uma fé baseada na carne, nos sentimentos. É uma crença que o ser humano coloca em Deus, mas é uma fé que não salva. É uma fé que não transforma. É uma crença baseada em tudo aquilo que é falso, né? Que não é baseada, que não é fundamentada na palavra de Deus. Então, a primeira coisa, a gente tem que crer. A fé verdadeira, ela só vem através da pregação do evangelho a respeito da palavra de Cristo. A partir desse momento, a pessoa decide crer. Quando ela decide crer, o Espírito Santo dá para aquela pessoa a fé, que é o poder de Deus para fazer com que a palavra funcione, vamos colocar assim. Para fazer com que a palavra produza aquilo que ela prometeu. E a palavra de Deus para a pessoa, e quanto mais a pessoa se alimenta da palavra e ela pratica, ali a fé daquela pessoa vai aumentando. Eu vou dar algumas indicações aqui essa noite, não vou ficar abrindo muita Bíblia e muitas coisas, porque eu estava estudando a respeito do dom da fé e é um assunto muito vasto, como todos os outros aqui. Como eu falei, é sobre os outros dons, né? Esse dom da fé aqui, ó, é fácil para ficar umas 3 lives aqui, tá? 3 lives aqui. Então, só falando sobre o dom da fé. Então, vou dar nessa noite algumas indicações para você estudar na sua Bíblia, para você estudar. A fé vem pela palavra. Só que para a palavra de Deus se tornar fé no coração de uma pessoa, aquela palavra ela tem que ser exercitada, ela tem que ser praticada. Vou fazer uma comparação fraca aqui a respeito do alimento. A pessoa que ela come, ela não gasta, ela não se exercita, aquele alimento que a pessoa come vai se acumular no corpo dela e vai virar gordura, aquilo ali. Vai virar algo que é danoso para a saúde daquela pessoa. Agora, aquela pessoa que tem muita gente que ela come bem, tanto quanto aquela pessoa que, tanto que aquela pessoa que ela é gorda, tem gente que ela come bem, come igual aquela pessoa que ela é gorda, que tem um sobrepeso, vamos colocar assim melhor, né? Que a pessoa tem um sobrepeso, só que eles comem igual, bastante, só que esse aqui se exercita bastante. Então todas as calorias que esse aqui come, gasta, e é também empilhado no músculo daquela pessoa para que ela fique mais forte. E esse daqui também que come bastante igual o outro, só que esse aqui não se exercita, esse aqui não queima as calorias, esse aqui não força a musculatura dele. Então tudo que esse aqui come vai virar gordura no organismo dele, vai se tornar uma pessoa pesada e consequentemente doente. Então é mais ou menos assim em relação à fé. Não adianta ter muito conhecimento da palavra se não praticar. Aquele muito conhecimento deixa a pessoa pesada, Assim como comer muito e não se exercitar, a pessoa engorda, a mesma coisa, ler muito a Bíblia e não viver ela, não praticar ela, a pessoa fica também pesada espiritualmente, tá? Ao contrário, que quanto mais a pessoa se alimenta da palavra, ela vive, ela pratica, mais forte na fé ela vai ficar, mais forte ela fica. Porque a palavra é um pão, é Jesus, é um alimento. Então não adianta eu ter muito conhecimento da palavra se eu não pratico, se eu não vivo ela. No caso do dom da fé, para a fé se tornar um dom, o dom da fé é como se fosse uma fonte. A pessoa recebe a fonte de toda a fé dentro dela. Ou seja, a pessoa que ela tem um dom da fé, quanto mais luta ela passa, mais forte a fé dela fica. Mais forte a fé dela fica. Todos nós que estamos aqui, ou todos nós já ficamos dias com muita fé e com pouca fé. E todos nós aqui já acordamos parecendo que a gente não tem fé nenhuma. Todos nós. Por que a gente já acordou assim? Porque a maioria de nós, a gente não tem o dom da fé. A maioria não tem o dom da fé. Então tem dia que a pessoa tem muita fé, tem dia que ela tem pouca, tem dia que ela acorda e parece que ela não tem fé nenhuma. E chega um ponto também da vida de uma pessoa, que chega uma hora da vida do cristão, que ele perde totalmente a fé dele também. E é onde a pessoa se corrompe, ela é destruída. Agora, a pessoa que ela tem o dom da fé, ela nunca mais vai passar por isso. Cada luta que ela passar, a fé dela vai ficar mais forte. É como se Deus colocasse dentro dela a fonte de toda a fé. Quem não tem o dom da fé, fica, vamos colocar assim, precisa ficar pegando porções da fé para colocar dentro de si. Agora, quem tem o dom da fé, tem a fonte de toda a fé dentro de si. E isso só acontece através da perseverança individual. Eu já falei aqui em várias e várias lives, eu já falei isso aqui. A pessoa que ela quer ter o dom da fé, eu falei em outros sentidos, né? Mas a pessoa que ela quer ter o dom da fé, ela tem que entender que a partir daquele momento é só ela e Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra, mais ninguém.
A pessoa que ela quer receber o dom da fé é aquela pessoa que quem tem o dom da fé, ela recebe uma fonte inesgotável de fé dentro de si. Ou seja, a fé daquela pessoa nunca mais vai acabar, tá? E não vai enfraquecer, só vai ficar cada vez mais forte. A não ser que ela volte pro pecado, aí ela perde tudo. Mas a pessoa que ela recebe o dom da fé, ela recebe toda a fonte da fé dentro de si. Meu Deus do céu. Isso aqui é algo grandioso. Mas a pessoa, quando ela quer receber o dom da fé, isso vem através de uma prática individual, de uma perseverança individual, né? Eu quero que eu fale um pouco a esse respeito. Eu quero que você abra lá em primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, vai lá comigo. A fé vem pela palavra. Eu creio, a pessoa toma a disposição de crer na palavra e a palavra produz nela a fé que ela precisa. E isso também vem da prática, vem do exercício, vem da fidelidade, vem também de praticar a palavra, também suportar pancada, é suportar provação, é passar por angústia, é sofrer, ser humilhado por causa de Cristo, é passar por deserto por causa dele. Por que a maioria das pessoas não tem? A Bíblia fala que muitas pessoas têm pouca fé. E apenas alguns, tá? Tem muita fé. Alguns têm muita fé. Agora, por que a maioria das pessoas tem pouca fé? Por que a maioria das pessoas, ao passar por algum deserto, sai daquele deserto, mas sai, sabe por quê? Por causa da ajuda da fé dos outros. Essas pessoas, elas nunca vão ter uma fé grande. Elas nunca vão ter muita fé. Elas sempre vão ter pouca fé. E toda vez na vida dela, ela sempre vai precisar da ajuda de um monte de gente para poder ser socorrida, para poder sair do problema que ela tem. Essas pessoas, elas são, a Bíblia fala que elas são fracas na fé, que elas são débeis na fé. E essas pessoas, elas têm que ser ajudadas constantemente. Esse tipo de crente dentro da igreja, ele só consegue alguma coisa quando ajunta a fé dos outros. Essas pessoas, elas sempre estão no vermelho, elas sempre estão angustiadas. Qualquer coisinha acaba com um pouquinho de fé que elas têm. E a vida inteira elas têm que ficar correndo atrás dos outros. A pessoa, para ela ter uma fé muito grande, muito forte, ou para ela ter o dom da fé, ela tem que entender que é ela e Jesus, é ela e a palavra a partir dali. Ela tem que entender que ela vai invocar Deus com o corpo dela, com a vida dela, com a perseverança dela, com a existência dela, que ela não vai mais ficar pedindo ajuda para ninguém, não vai mais ficar com muitas vezes é falsa humildade, ficar pedindo oração para todo mundo. Porque a pessoa também ela se acostuma a viver daquele jeito ali. É a mesma coisa financeiramente, tá? Mesma coisa financeiramente. É bom ajudar os outros? É bom. Mas ninguém gosta de ficar ajudando os outros a vida inteira. Ninguém gosta. Aí alguém fala, mas o fulano é rico, tem muito dinheiro, tá? Mas por que você não tem também? Por que você não tem? Mas aquela pessoa teve mais oportunidade. Não, irmão. Oportunidade é quem cria. A mesma coisa é a fé. Mas aquela pessoa muito ungida, ela tem muita fé. Então por que você não tem muita fé também? Por quê? Porque muitos não querem pagar preço. A maioria não querem pagar preço. Infelizmente, uma boa parte dos cristãos, quando acha uma pessoa que paga preço, todo mundo fica dependendo da fé dela. Todo mundo fica. Acha alguém que paga preço, vai todo mundo encostar naquela pessoa lá. Todo mundo quer a oração dela. Para ter muita fé, ou para receber algo que é muito além disso, que é ter o dom da fé, Jesus Cristo, ele tem que ver em você. Ele tem que ver que é só você e ele, mais ninguém. Mais ninguém. Aí a sua fé vai crescendo ao ponto que você recebeu o dom da fé. A fonte inesgotável dentro de você. Vamos ler rapidinho aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3 diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Deus nos regenerou mediante o sacrifício de Cristo. Para quê? Para uma herança incorruptível. Igreja, existe uma herança para nós que ela é incorruptível. Quando eu chegar no céu? Não, essa herança você já tem que tomar posse dela aqui em vida. Para uma herança incorruptível, sem mácula, sem sujeira alguma, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A nossa herança está no céu para nós, mas não quer dizer que a gente só vai tomar posse dela quando a gente morrer, não.
Como eu falei aqui a respeito dos frutos do Espírito Santo, né? E nós temos falado, toda a nossa herança espiritual, a gente tem que tomar posse dela aqui, nessa terra aqui. É lógico que no céu vai ser plena, mas a gente tem que viver dela aqui espiritualmente. Agora, essa herança está para nós, agora para quem, aliás? Versículo 6. Vamos ler só o finalzinho do versículo 4. Ó. É reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Olha isso. Eu gosto muito dessa palavra aqui. A Bíblia diz que essa herança espiritual ela é reservada para aqueles que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito essa palavra mediante, você encontra ela em algumas passagens na Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, que nós somos, a herança espiritual é para aqueles que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Você tem que entender isso. A gente só é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Só tem poder de Deus mediante a fé. É a mesma coisa. Você vai comprar um botijão de gás aí na sua casa, você liga, aí a pessoa vem trazer o gás. A pessoa só vai deixar o gás na sua casa mediante o pagamento. Se não tiver o pagamento, a pessoa não deixa o gás na sua casa. Mediante o pagamento, você paga e você recebe. Você tem que entender isso. Eu costumo explicar isso na igreja, que a fé é semelhante a um dinheiro. Assim como nesse mundo físico aqui a gente precisa de dinheiro, no mundo espiritual a gente precisa de fé. A Bíblia fala que a gente tem que ser rico de fé. Existem pessoas que são ricas de fé, existem pessoas que são pobres de fé. Aqui nesse mundo físico, aqui material, existem pessoas que são ricas de dinheiro, milionárias ou bilionárias, e existem pessoas que são pobres de dinheiro. E você sabe muito bem que para aquele que é pobre de dinheiro, tudo é mais difícil. E para aquele que tem muito dinheiro, tudo é mais fácil. Assim é a fé. Por que existem pessoas que sofrem tanto, mesmo crendo em Deus ou mesmo sendo salvas? Porque elas têm pouca fé. A gente só é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Nós apresentamos uma fé e Deus libera poder para nós. A fé é como um dinheiro no mundo espiritual. Eu apresento a fé e Deus libera o poder. A fé verdadeira, ela é sempre acompanhada com o poder de Deus. Sempre acompanhada com poder. Quanto mais fé, mais poder. E esse poder é o poder, em primeiro lugar, é o poder que salva. É o poder que guarda, que protege, que repreende o inferno. É o poder que constrói as coisas na nossa vida, que constrói, que edifica. Existe a fé que edifica, que eu vou falar, eu vou só citar para você daqui a pouco aqui. Então a gente tem que entender isso. Vamos ler de novo o versículo 5. Ó. 1 Pedro 1,5. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ó, não é o meu foco falar muito sobre isso aqui hoje, mas esse versículo aqui, ele tem uma chave aqui super importante. A Bíblia fala assim, ó, nisso exultais, por causa do quê? Por causa da herança de vocês, por causa do poder de Deus que Deus manifesta mediante a fé que vocês apresentam diante de Deus, né? Ó, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, a Bíblia vai falar sobre as provações aqui, só que é por breve tempo, nunca é por longo tempo. Por que as pessoas passam por provações por longos tempos? Sabe por quê? Falta de fé. Uma fé pequena. Uma fé pequena não acalma a tempestade. Os discípulos estavam num barco com Jesus, lembra? Atormentados ali, Jesus levantou, deu uma bronca em todo mundo. Homens de pequena fé, deu uma bronca neles. Por que vocês são tão tímidos assim? E Jesus levantou e repreendeu o vento e o mar. Quanto menos fé, meu irmão, os discípulos, eles eram salvos, tá? Eles eram salvos, só que eles ainda não tinham uma fé grande, forte, ou o dom da fé como eles eram até depois. Eles ainda não tinham. Então, mesmo Jesus no barco deles ali, a tempestade estava, né, trazendo um grande sofrimento para eles ali. Então, a Bíblia fala, por breve tempo, vírgula, se necessário. Eu gosto muito disso. Eu nunca leio a Bíblia correndo. Cada palavra faz uma diferença gigantesca. A Bíblia fala, ó, se necessário,
sejais contristados por várias provações. Aí a pessoa lê isso daqui, ela não examina a escritura, ela não tem entendimento da palavra, fala, meu Deus, então a vida inteira é só sofrimento, é luta, é um monte de provação. Não, a Bíblia fala em primeiro lugar, por breve tempo, e depois a Bíblia fala, se necessário. A pessoa só vai ser contristada, amassada, né? Passar pela moinha, sofrer muito por várias provações, se necessário. Você tem que entender isso. Ele quer dizer que não é necessário a gente passar por um monte de provação, não. Só é necessário, sabe por quê? Porque a pessoa não amadurece espiritualmente. É igual na vida aqui fora. Quanto mais a pessoa nesse mundo aqui, quanto mais a pessoa ela não amadurece, não estuda, não trabalha, não se firma na vida, ela vai sofrer a vida dela inteira. Tem um monte de gente que é assim. Não estuda, não se esforça, não fica em emprego nenhum, não desenvolve a vida dela, vai sofrer a vida toda. E a vida inteira vai precisar de ajuda financeira dos outros. Agora, existem aquelas pessoas que elas alcançam um tempo na vida dela que ela tem paz em tudo, porque ela ralou, se esforçou, então ela amadureceu na vida. A Bíblia fala que, se necessário, a pessoa vai passar por um monte de provação. Agora, se a pessoa, se ela amadurece na fé, se ela deixa de ser menino, se ela deixa de ser criança, ela passa a ser adulto. Como está escrito na palavra de Deus, se eu não me engano, acho que é Efésios ou Gálatas. A Bíblia fala aqui, a Bíblia fala assim, enquanto o herdeiro é criança, em nada difere do escravo, nada. Quer dizer, enquanto o herdeiro da promessa ele é criança, ele não vai ter diferença nenhuma do escravo, tá? A Bíblia fala que a única diferença que ele vai ter é que ele é herdeiro de tudo, mas ele precisa de um aio. Agora, quando aquele herdeiro ele deixa de ser criança, ele não precisa mais de aio. O que é um aio? Aio é aquele que administra a herança dele. Só ele é herdeiro, é menor de idade, só que precisa de um aio. Aio é aquele que administra a herança dele. Quer dizer, tudo que ele precisa, o aio tem que liberar para ele. Só que a Bíblia fala que quando ele deixa de ser criança, ele passa a ser adulto, ele não precisa mais do aio, porque agora ele toma posse de toda a herança dele. Tem muito cristão que vai ficar a vida inteira dependendo da fé dos outros para conseguir qualquer coisa na vida. Por quê? Porque é criança a vida inteira. A pessoa, quando a pessoa ela deixa de ser criança, é adulto, ela amadurece, ela vive pela fé, ela invoca a Deus, ela clama, ela é um seguidor de Cristo, ela passa e entende o que é ser descendente de Abraão, essa pessoa não vai ser mais necessário ela passar por provação, não vai ser. Você tem que entender a palavra, se necessário. Se necessário, porque a pessoa não evolui, não se desenvolve, aí vai ficar a vida inteira sofrendo. A vida inteira. Agora amadureceu, cessou. Vai vir uma luta ou outra, e as lutas vêm, mas vem uma luta ou outra, mas ela não vai mais ser provada, não. Agora, olha o versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Igreja, olha isso. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, pronto, confirmou o valor da fé daquela pessoa, agora a vida dela só vai redundar em honra e glória na volta, né, na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Aliás, desculpa, na revelação de Jesus. Quer dizer, toda palavra que é Cristo for revelada para aquela pessoa só vai ser para mais glorificar no nome dele. Porque agora a fé daquela pessoa já foi provada e foi aprovada. A fé daquela pessoa tem valor. A fé daquela pessoa não é mais palha, não é mais madeira. Agora é uma matéria preciosa para Deus, né? Versículo 8. A quem não havendo visto a mais, está falando sobre Cristo, no uau, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Igreja, olha isso. Eu gosto muito de fazer essa comparação, muito. Quanto mais a pessoa, se ela é milionária, a conveniência para ela na vida é melhor, é mais fácil. A pessoa que ela é bilionária, de dinheiro falando, a conveniência nessa vida para ela é muito melhor do que aquela pessoa que ganha R$600 por mês, do que aquela pessoa que mora num barraco dentro da favela. Eu não estou falando sobre felicidade. Tem rico que é infeliz e tem gente que é pobre financeiramente que é feliz. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre conveniência. Assim é a fé. Assim é a fé. Uma boa parte dos cristãos são pobres de fé. São pobres. E vivem numa dificuldade. E tudo que você precisa, você só é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. E quando a Bíblia fala guardado pelo poder de Deus mediante a fé, não é só ser guardado de bandido, dessas coisas ruins, não. É ser guardado a tua alma. É guardado o teu coração. Quanto mais fé, mais paz. Quanto mais fé, mais pureza.
Quanto mais fé, mais perdão. Quanto mais fé, mais graça, mais alegria de Deus. Quanto mais fé, mais poder para aquela pessoa, porque é tudo mediante a fé. Tudo mediante. Você apresenta uma fé e Deus libera o poder para você, para realizar tudo que Ele prometeu na palavra dele. Então, a fé, para a pessoa ter uma fé grande, forte, ela precisa ter essa compreensão. Vamos ler outra palavra aqui, porque eu acho que eu vou ler essa última palavra aqui, depois eu só vou citar algumas coisas com vocês aqui, ó. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, ó. Hebreus capítulo 12. Eu nunca me esqueço dessa palavra que eu acabei de ler. Se necessário, sejais contristados por várias provações, se necessário. A pessoa já apresenta para Deus uma maturidade, uma fé tão forte que ela não é mais necessária a fé dela ser provada. Não é mais necessário ela ficar provando toda hora. Toda hora é tempestade, é vento, toda hora é o diabo, é o satanás, é o mundo. Não, meu irmão, não, tem que sair fora disso aí. Tem que sair fora dessa tempestade aí. A Bíblia fala lá em Hebreus, aqui em Hebreus, que existe o descanso da fé. A pessoa tem que ter uma fé que ela chega no descanso. Chega uma hora que ela tem que descansar. Não tem que ficar a vida inteira passando por vento, por tempestade, não. Isso é ignorância. Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Ó, Hebreus 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Só o começo do verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha isso. A Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A fé é o Senhor Jesus quem providencia. Ele é o autor da fé e Ele é o consumador da fé. É Ele que providencia a fé. É Ele que providencia uma fé forte, grande e chegar num ponto de Ele que providencia o dom da fé para aquela pessoa. Agora você tem que entender isso. A gente tem que correr com perseverança, a gente tem uma grande nuvem de testemunhas, que é o inferno, que são os seres humanos e é o reino de Deus. Tudo testemunha a gente. Então a gente tem que correr com perseverança a carreira da fé, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que providencia, é Ele que entrega para nós a fé. Olhando firmemente para Jesus, Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Ele é o autor e consumador da fé. Eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que olhar para a palavra. A pessoa que ela quer ter uma fé muito forte, grande, e quanto mais fé, mais tudo, mais poder, mais reino, mais tudo, mais paz, e quanto menos fé, mais sofrimento, mais perturbação, mais tempestade, é exatamente assim, tá? É só você pôr na tua cabeça. Pega uma pessoa pobre financeiramente, que mora num lugar horrível, mora na rua, ela é o sofrimento da pessoa. Agora pega uma pessoa que tem muito dinheiro onde ela mora, a conveniência que ela tem. Tá? Lembrando mais uma vez, não estou falando sobre felicidade. Porque tem de pobre e rico que é feliz e infeliz. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre conveniência de vida. Quanto mais pobre, mais vai sofrer. Quanto mais rico financeiramente de dinheiro, mais conveniência a pessoa vai ter na vida dela. Assim é a fé. Assim é a fé. Quanto menos fé, mais sofrimento, meu irmão. Mais sofrimento, mais tempestade, mais luta, nada se estabelece. Toda hora a casa espiritual da pessoa bate um vento, tá no chão. Aí tem que unir a fé dos outros para poder levantar a fé da pessoa toda hora. Agora, quanto mais fé, tudo é diferente para aquela pessoa. E a fé forte, o dom da fé, ele vem para a pessoa, como eu disse aqui no começo, é bom ressaltar, ele vem quando a pessoa decide viver só ela e Jesus. Ela passa a invocar, a clamar, ela fala, a partir de hoje eu vou conhecer esse Deus. Eu não vou mais pedir ajuda para ninguém, não vou mais ficar pedindo oração para ninguém, não vou mais ficar chorando os meus problemas para ninguém. A partir de hoje eu vou chorar, eu vou gemer, mas vai ser em oração. Eu vou invocar, mas eu não vou ficar procurando gente ungida, não. Eu vou ser essa pessoa ungida. Eu não vou ficar procurando irmão que é de oração. Eu vou ser essa pessoa de oração. Eu não vou ficar procurando gente que é de jejum, não, para orar por mim. Eu vou ser essa pessoa de jejum. Eu não vou ficar chorando minhas mágoas para os outros, não. Eu vou falar com Deus, eu vou orar, eu vou lutar. Eu vou me dedicar ao estudo da Bíblia, eu vou vestir a armadura de Deus que está em Efésios 6. Eu vou me revestir dela ali, eu vou passar a viver. Essas pessoas, o autor e consumador da fé só vai dando mais e mais fé para aquela pessoa. Ela vai sendo aprovada. Aprovada, ela vai só crescendo em fé.
até o ponto dela receber o dom da fé. Agora existem aqueles que fazem tudo ao contrário. Primeira luta que passa, já sai esgoelando. Primeira dificuldade que passa, meu Deus do céu, só falta colocar no jornal. Hoje em dia não precisa nem pôr no jornal, né? Já posta já na rede social, que tá sofrendo, é a mesma coisa que pôr no jornal. É a mesma coisa da pessoa pegar o jornal, ir lá na televisão e postar lá, olha, o Ricardo tá sofrendo, meu Deus, ajuda ele todo mundo. É a mesma coisa rede social, meu irmão, mesma coisa. YouTube, Facebook, Instagram, sei lá, um monte de rede, WhatsApp. Aí a pessoa posta lá o sofrimento dela para atrair ajuda de todo mundo. Tudo bem, isso faz parte. Ela vai receber oração, vai receber palavra amiga, alguém vai ligar para ela, legal. Mas essas pessoas, elas nunca vão conhecer Jesus para valer. Elas nunca vão ter uma fé forte, nunca vão ter. E a vida inteira delas vai ser um vento atrás do outro, tá? Vai ser uma tempestade atrás do outro. Essas pessoas, pode reparar, esses crentes que vivem assim, eles nunca têm paz. Elas nunca têm uma paz duradoura. Eles nunca desfrutam de nada, nunca desfrutam. Eles estão sempre, vamos dizer assim, estão sempre vendendo o almoço para comprar janta. Sempre assim. Nunca descansa. E a mente dessas pessoas, a mente delas fica bloqueada a respeito da palavra. Elas pensam que a vida é sofrimento. Elas pensam que ser cristão é sofrer a vida inteira. Elas pensam que ser cristão é carregar uma cruz de sofrimento. Cruz não significa sofrimento, não sofrimento imposto, mas cruz significa disciplina. Quando a pessoa entende o que é tomar a cruz de Jesus, é a disciplina de Cristo. Quem toma a disciplina de Cristo é amadurecido na fé. Então essas pessoas vão entrar no descanso pela fé. E esse descanso, a pessoa alcança que essa fé grande e poderosa é a fé que vai edificar tudo na sua vida. Que vai edificar tudo. Sem essa fé poderosa, é a mesma coisa de você pegar uma laje pesada e colocar um monte de graveto para poder sustentar aquela laje. Ali, toda hora aquela laje vai estar derrubando em cima da cabeça da pessoa, né? Igreja, eu só falei, eu vou dar algumas indicações aqui. Se você quer ter uma fé muito forte, e se você quer ter o dom da fé, que é superior a isso, você tem que examinar as escrituras e praticar. Você tem que entender. Você vai ver na Bíblia, você vai estudar sobre a fé de Jó. Você vai ter que estudar o livro de Jó. Ah, eu quero ter uma fé muito forte. Estude o livro de Jó. Você vai ver que Jó, ali, com todo o sofrimento dele, ele nunca se revoltou contra Deus. Ele sempre confessou que o Redentor dele vivia. E que mesmo ele não tendo mais carne no corpo, só a pele em cima do osso, Jó ainda falou. Acho que é Jó capítulo 19, verso 25, 26, 27 ali. Jó falou, a pele dele ele não tinha mais carne, ele só tinha pele em cima dos ossos, tá? E Jó falou assim, ó, a minha carne verá o Senhor. Ele falou bem assim, a minha carne. Ele não tinha mais carne, ele só tinha pele em cima do osso, ele virou um esqueleto. E Jó, ó a declaração de fé dele, a minha carne, que não tinha mais nada. Ele falou, a minha carne vai ver o Senhor ainda. E antes disso ele falou, eu sei como o Redentor vive, você tem que estudar. A fé de Jó é uma fé para suportar sofrimento. Fé para suportar. Você quer ter o dom da fé? Você vai ter que aprender a suportar sofrimento. Por isso que o Jó, ele é um exemplo de longanimidade, que a gente falou sobre os frutos aqui. Agora, um monte de gente não suporta sofrimento. Passa por uma luta, a pessoa sai daquela luta, mas só sai com a ajuda dos outros. Sai com a ajuda da fé dos outros. É bacana isso, é legal, isso é cristianismo. Só que essa pessoa sempre vai ficar com aquela fé minúscula. Aí a próxima luta vai ter que mobilizar um monte de gente para orar por ela. Um monte de gente. E a hora que você não achar mais ninguém para orar por você? E a hora que a fé dos outros também não for necessária? Você tem, aliás, não alcançar o que você precisa. Isso é muito sério, tá? A Bíblia fala que a gente é guardado, ó, pelo poder de Deus mediante a fé. Eu costumo explicar uma coisa, ó. Vamos supor que você apareça uma dor na tua perna. E para você se curar, para você mandar aquela dor embora, você precisa de 50 de fé. 50. E vamos supor que a sua fé equivale a um valor diante de Deus de 100. Vamos supor que você tem 100 de fé. Sua fé equivale a 100. Vai, o tamanho da sua fé, a força dela. Aí aparece uma dor na sua perna, que para mandar ela embora você precisa de 50 de fé. Como a sua fé equivale a 100, aí você consegue mandar aquela dor embora. Aí aparece um outro problema, uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça custa 80 de fé para você mandar aquela dor de cabeça embora. Você tem 100, você vai conseguir mandar. Agora, vamos supor que apareça um problema na sua coluna, que você precisa de 500 de fé. E aí? Precisa de 500 para ser curado. Só que você só tem 100. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir sua cura. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que pedir oração para um monte de gente.
Aí só Deus sabe o valor da fé de cada um, tá? Isso é muito sério. Só Deus sabe o valor da fé de cada um. Você precisa de 500 para curar sua coluna ali. Aí você vai precisar pedir oração para um monte de gente. Só que só Deus sabe o valor da fé de cada um. Aí você tem 100. Aí a outra pessoa tem 20. Aí a outra pessoa tem 30. O outro tem 80. O outro tem 100 e pouco. O outro tem não sei o quê. Aí você vai ter que juntar um monte de gente para poder juntar aqueles 500 para apresentar para Deus mediante a fé. Aí vem o poder de Deus e cura você. Agora eu não sei, só tô falando, dando um exemplo aqui sobre valores. Agora vamos supor que apareça problema na sua vida que você precisa de 1000 de fé, 5000 de fé para poder resolver aquilo ali. Olha o tanto de gente que você vai ter que mobilizar para orar por você. Só que aquelas pessoas, exemplo, aquela pessoa ela tem 100 de fé, você precisa de 1000 agora para sua vitória. Para sair do deserto ou para o seu milagre, porque tudo tem que pagar, tá? Só que não é pagar com dinheiro, é pagar com fé. Aí você precisa ali, agora você precisa de 1000 para sair do problema que você arrumou, ou que você tá passando, ou o deserto que você tá passando, você precisa de 1000, você tem 100. Aí o outro amigo seu tem 200. Só que esse 200 de fé dele, ele tá usando 80 para outra coisa, tá usando 20 para outra coisa, aí só sobra para você 20 de fé. Olha isso. Aí você olha o tanto de gente que você vai ter que arrumar para orar por você, para você poder sair daquele deserto ou daquela situação. Olha isso. Ah, mas Deus me deu uma fé pequenininha. Não, igreja. Você tem que entender isso. A fé é você que desenvolve. A fé é você que desenvolve. Abaixo de Jesus, o nosso maior exemplo de fé é Abraão. Abraão. Você quer aprender a andar com Deus? Estuda na Bíblia tudo que a Bíblia fala sobre Abraão. Começa lá em Gênesis, lá. Eu não lembro o capítulo, começa a falar sobre Abraão. Depois se tornou Abraão. Comece a estudar tudo sobre a vida de Abraão, porque Jesus fala que Abraão é o nosso pai na fé. Ou seja, você quer... Abraão, ele é o homem que ele tinha o dom da fé. Você quer ter o dom da fé, ou você quer ter uma vida muito forte? Deus vai tratar você igual ele tratou Abraão. Só que aí você tem que estar disposto a ir para um lugar onde você não sabe, a viver pela fé. Você tem que estar disposto, porque Deus vai pedir coisa para você, igual pediu para Abraão, filho dele. Você vai ter que estar disposto a sacrificar. As pessoas que têm a fé mais forte na igreja, quando eu falo igreja, no mundo todo, as pessoas que têm a fé mais forte no mundo hoje são as pessoas que mais sacrificam, tá? As que mais sacrificam. Quem não sacrifica, meu irmão, esquece, pode esquecer. A fé dessas pessoas será sempre minúscula. Então hoje na igreja se torna uma coisa muito comum, todo mundo ficar pedindo oração para todo mundo. Aí fica a vida inteira todo mundo se ajudando ali. É legal, isso faz parte do cristianismo. Só que você pode viver uma vida além disso. Você pode receber como o rei Davi. Deus achou o rei Davi e falou assim, a um herói concediu o poder de socorrer. Deus viu o tamanho da fé e do sacrifício de Davi, que Deus deu para Davi o poder de socorrer, não mais de ser socorrido. Existem dois tipos de gente no mundo e na igreja. Aqueles que socorrem e aqueles que são socorridos. Aí você é quem determina quem você vai ser. Quer ser uma pessoa ociosa espiritualmente, preguiçosa, não sacrifica, não paga preço para nada. Toda vez que passa por uma luta, para você sair dela, você tem que reunir 200 pessoas para orar por você. Você vai ser a vida inteira aqueles que são socorridos. Sua vida vai ficar a vida inteira um aperto, pouca fé, pouca alegria, pouca paz, pouco tudo. E nada mantém na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela se acostumou a ser criança na fé. Ela não amadurece, ela é menino. Ela não vive a fé. Ela é herdeira. Só que ela precisa de um aio para poder governar a herança dela. Toda vez para ela receber alguma coisa, alguém tem que vir orar, determinar. Só que se você passa por um problema grande, que precisa de uma fé muito grande, você não consegue juntar pessoas o suficiente. E aí, você vai fazer o que da vida? É onde muita gente é destruída. Porque vive dessa forma a vida inteira. Não desenvolve a fé que tem. Depende da fé dos outros a vida toda. É igual Abraão e Ló. Comece a estudar a vida de Abraão, que você vai entender muito sobre fé, né? Você tem que estudar sobre a fé de Jó, a fé de Moisés, a fé de Abraão. Você tem que estudar a fé de Caleb, a fé de Enoque. Se você quer ter uma fé muito forte, se você quer ter o dom da fé, você tem que examinar a Bíblia sobre a fé desses homens. Ainda, você tem que examinar profundamente a fé de Abraão, a fé de Enoque, como eu falei, Noé, a fé de Jacó, a fé de José. Você tem que ir no Antigo Testamento com toda a tua força examinar a fé desses homens. Ainda, no Novo Testamento, você tem que ir a fundo sobre a fé de Barnabé.
a fé de Barnabé, a fé de Estevão, a fé dos romanos, da igreja em Roma, a fé dos tessalonicenses e a fé do apóstolo Paulo. Entre todos os outros que tem um monte de herói da fé. Aliás, todos os que estão na Bíblia, eles são heróis da fé praticamente. Todos eles. Você vai começar a examinar profundamente a esse respeito. Aí você vai começar a entender a vida de sacrifício, perseverança e empenho dessas pessoas aqui. Para você ter uma fé forte, para você receber o dom da fé, você tem que examinar as escrituras profundamente e viver. As suas costas têm que aguentar pancada. Tem que aguentar pancada. Sem ficar pedindo socorro para os outros a vida inteira. Você tem que aguentar pancada até Deus se manifestar para você. Você vai chorar, você vai gemer, você vai sentir dor. Você vai se sentir sozinho. Você quer ter o dom da fé? Você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir abandonado por Deus. Os demônios só vão voltar a aparecer para você. Você vai travar guerra espiritual onde ninguém vai ver, tá? De madrugada, você vai travar guerra espiritual que vai parecer que os demônios só vai faltar a aparecer na sua cara ali, ó. Resistindo você ali, ó. Pra você sair, pra você abandonar, pra você pegar o celular e pedir ajuda pros outros. E meu irmão, vixe, eu falo isso, eu não falo isso, isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é o que forja um cristão de verdade. Isso é o que forja um cristão no fogo mesmo, sabe? Que deixa a pessoa madura na fé, que deixa a pessoa preparada para qualquer coisa. É isso que traz paz. Só que isso a pessoa, nem todo mundo está disposto a isso. Porque dá um frio na barriga, tá? Eu passei por cada coisa, já que parecia que os demônios só faltavam aparecer para mim só. E provação e luta, eu cerrava os dentes ali chorando com Deus, eu não vou falar com ninguém, não vou pedir ajuda, não vou. Choro em casa, em oração, choro no monte, choro em cima da Bíblia, busco, oro, jejuo, clamo, invoco, dedica, perseverança, e Deus aumentando a sua fé, até chegar ao ponto de ter o dom da fé. Eu não tenho o dom da fé, eu não tenho esse dom. Agora eu sei que tem muitas pessoas que têm. Uma pessoa que eu tenho certeza que tem o dom da fé é o apóstolo Valdemiro Santiago. Ele tem vários dons, mas o que eu vejo nele é o dom da fé. Ele tem um dom da fé. Quanto mais luta ele passa, mais forte a fé dele fica. Quanto mais humilhado ele é, mais forte. E ele fala sempre isso. Ele fala isso várias vezes. Ele passa por humilhação, chora, mas cada vez a fé dele fica mais forte. Assim é uma pessoa que tem o dom da fé. A pessoa que ela tem um dom da fé, irmão, ela é pisada, ela é humilhada, mas a fé dela vai ficar cada vez mais forte. Ela fica tão forte e feliz, mas tem um poder tão imenso dentro dela, que nada consegue tirar a fé dela. Pelo contrário, a fé dela só cresce, cresce, cresce. Agora, quem não tem um dom da fé, é o contrário. A pessoa vai murchando. E se ela não despertar ali logo, chega uma hora que a fé dela acabou. Se ela não for socorrida pelos outros que têm fé, chega uma hora que a fé dela se acaba também. Aquela pessoa se corrompe completamente. Isso aqui é muito sério, gente. Só que nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo quer. Infelizmente, né? Por que a gente precisa de fé? Eu não vou ler, ó. Cada tópico que eu tô lendo para você tem um monte de versículo aqui, tá? Por que eu preciso de fé? Você precisa de fé para obedecer a Deus. Fé para obedecer. Sem fé não dá para obedecer a Deus. Fé para obedecer, fé para receber. A gente precisa ter fé para receber a bênção dele também, porque sem fé não recebe. Fé para esperar. Fé para trabalhar. Tudo isso aqui está em Hebreus 10, Hebreus 11, Romanos 1. Fé para trabalhar é a fé de Abel. Quando a Bíblia fala sobre fé para trabalhar, falou sobre a fé de Abel, né? Caim que matou Abel, né? A fé de Abel foi a fé para trabalhar, ou seja, a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente diante de Deus e Caim não conseguiu fazer isso. Fé para trabalhar é fé para oferecer o melhor para Deus. Fé para oferecer o melhor. Isso Abel é um grande exemplo sobre fé para trabalhar, né? E fé para amar. Tá lá em 1 João 4,16. A gente precisa de fé para amar. O que é fé para amar? É você olhar aquela pessoa suja, corrompida, aquela pessoa maldosa que vem contra você, e você ter fé para amar aquela pessoa, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisa que você espera. Então a fé mesmo, poderosamente, ela muda também a sua visão, tá? Ela muda totalmente a sua visão do mundo. Então fé para amar é você ver aquela pessoa toda corrompida e suja, você amar ela pela fé. Ou seja, você está crendo, você ama ela, você suporta ela, porque você crê que ela vai ser transformada. Você crê que ela vai ser lavada. Pela fé, Deus mostra para você aquela pessoa transformada e servindo a Deus. Então a gente precisa de fé para tudo isso, gente. Fé para obedecer, fé para receber, fé para esperar, fé para trabalhar, fé para
amar, a gente precisa de tudo isso. A fé a gente precisa para tudo na vida. E tudo isso que eu estou citando aqui para vocês, a Bíblia, ela nos orienta quando a gente começa a estudar e se dedicar e a buscar essa fé para valer. Igreja, quando você decide a ter uma fé forte ou a receber uma fé, vai acontecer algo maravilhoso com você. Você vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai passar a ouvir ele. Você vai abrir a Bíblia e o Espírito Santo ele vai revelar a palavra dele para você de um jeito. E aquilo ali vai produzindo cada vez mais fé. Fé, e você só vai exercitar, praticar aquilo ali. Você vai ver qual a estrutura que ela te dá. Ó, diferentes modelos de fé. Ó, a gente precisa de fé para quê? Existe a fé para alcançar um milagre, uma cura. Fé para alcançar, tá? Lembra disso. Sem a fé necessária, a pessoa não alcança. Tem que ter fé para alcançar. É mediante apresentar para Deus. Fé para alcançar um milagre. Fé para crer nas coisas vistas. Fé para crer em coisas nunca vistas ou havidas ou que nunca aconteceu, que é um exemplo da fé de Noé. Noé, ele teve uma fé para acreditar em coisas que ninguém nunca viu, que ninguém nunca tinha visto, né? Fé para aceitar desafios. Aí você pode ler Gênesis 12, que a Bíblia fala sobre o chamamento de Abrão, que ele teve fé para aceitar o desafio. Sair da casa do pai dele, do meio da parentela, ir para uma terra que ele não sabia. Fé para aceitar desafio, que isso aqui é poucos que tem também. Fé para obter a salvação. O cristão precisa, em primeiro lugar, né? Fé para ser edificado, tá lá em Judas capítulo 1, Judas 1, verso 20. Fé para ser edificado, fé para crescer. A pessoa precisa ter uma fé para edificação e fé para vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer o sistema do diabo nesse mundo. O mundo é o sistema de Satanás, é o sistema de rebelião contra Deus. Vencer o mundo é vencer a covardia. A Bíblia fala assim, ó, nem os tímidos, os medrosos, os covardes herdarão o reino de Deus. Tímido, medroso e covarde é em relação, sabe o quê? A fé. Existem pessoas que são tímidas na fé. Elas não têm ousadia para tomar posse, para invocar o reino, para arrebentar com o mal nesse mundo. São tímidas na fé, são medrosas na fé. Gente medrosa. Ai, ora por mim que eu sou tão pequenininho. Eu sou tão fraquinho, careço tanto da ajuda dos irmãos. Parece que a pessoa é humilde, só que ela não é humilde não, meu irmão. Essa pessoa, a maioria dessas pessoas é desobediente, porque a Bíblia manda a gente ser forte e corajoso. Aí as pessoas ficam com essa conversa pensando que ela é humilde, só que ela é medrosa. Tímido, medroso e covarde. A Bíblia fala que os covardes não vão herdar o reino de Deus. Covarde é aquele que não tem coragem de viver a fé. É aquele que não tem coragem de pagar preço. É aquele que não se santifica como deveria. Igreja, tem tantos exemplos de fé, como eu falei. Se fosse abordar tudo com você aqui, eu ficaria no mínimo umas 3 lives aqui. Quer ter uma fé forte? Conheça a palavra e pratica. Aguenta a pancada. Suporta a provação. Suporta. Aguenta. Não seja medroso. Invoca a Deus. Vai clamar. Preciso que alguém ore por mim. Ore você. Preciso que alguém clame por mim. Clame você. Mas o fulano é mais santo. Por que você não é? Aí quanto tempo você está no evangelho também, para até hoje não ter amadurecido na fé também? Aí vai ficar a vida inteira dependendo dos outros. Só que vai ter situação da vida que mesmo juntando um monte de gente para orar por você, você não vai alcançar. Ou vai demorar demais, ou você não vai alcançar. E nisso a sua fé só vai diminuindo. Só vai diminuindo. Aí chega uma hora que a pessoa perde a fé. Perdeu a fé, aí o coração se corrompe, a alma corrompe suja, já era. Morreu daquele jeito, vai pro inferno. Acabou. Porque a pessoa perde a fé. Perdeu a fé, aí entra tudo que não presta, entra tudo quanto é tipo de sujeira. Mas por quê? Porque a pessoa insistiu em ser criança a vida inteira. Criança fica com medo de qualquer coisa, foge de qualquer coisa, adulto é diferente. Então, gente, esse dom da fé aqui, pra mim, pelo menos pra mim, ele é o mais complicado que tem de explicar. Mais complicado. Os outros são mais simples de explicar. Esse aqui é o mais complicado. Mas eu tenho certeza disso. Você quer ter uma fé forte, você quer ter um dom da fé? Conheça a palavra e pratica. Próxima luta que você passar, não fica divulgando para todo mundo não, se vira você, acorda você de madrugada, vai orar você. Mas eu não tenho fé para curar, então investe a sua fé. Eu falei isso aqui esses dias. Você pode gastar a sua fé ou você pode investir a sua fé. Gastar a sua fé é ficar orando por tudo toda hora. Investir a fé é investir na consagração. A palavra consagração significa dedicação.
Uma boa parte das pessoas só vai ler a Bíblia mesmo quando tá passando por luta. Aí passou a luta, abandona. A maioria das pessoas só começa a orar mesmo pra valer quando tá passando por uma luta. Passou a dor de barriga ali, acabou a oração. Agora, aqueles que são fortes, aqueles que não dependem de circunstância. É aqueles que acordam de madrugada, aqueles que levantam, aqueles que pagam o preço, aqueles que obedecem. Aqueles que não ficam arrumando desculpa. Esses vão ter uma fé muito forte. Esses pagam preço. Esses abrem jejum que os outros não conseguem abrir. Não conseguem não, os outros não querem abrir. Esses sacrificam coisas que os outros não querem sacrificar. Igreja, você quer ser amigo de Deus? Você quer ter uma fé muito forte? Você tem que gostar do que Deus gosta. Você tem que entender que Deus gosta de sacrifício. Vai ler a Bíblia, leia o Antigo Testamento, fica procurando assim, o que Deus gosta. Vai achar. Primeira coisa que você vai achar que Deus gosta de sacrifício. Deus gosta de integridade. Deus gosta de santidade. Deus gosta de verdade. Deus gosta de gente forte. Gente que é forte nele, que gente corajosa na fé. Aí se você gostar do que Deus gosta, aí Deus vai gostar de você. Se Deus gostar, uma coisa, eu já expliquei isso aqui antes, uma coisa é amar, outra coisa é gostar. Deus ama todas as pessoas. O que é amar as pessoas? É querer ver as pessoas salvas. Agora, gostar é revelar intimidade para a pessoa. Deus não revela intimidade para todo mundo. Existem pessoas que elas são salvas em Cristo Jesus. Deus ama elas. Mas gostar é se revelar. Deus gostava de Davi. Deus gostava de Noé. Deus gostava de Abraão. Deus amou Saul por um tempo. Depois não amou mais. Deus nunca gostou de Saul. Então tem vários exemplos de a Bíblia, amar e gostar, a mesma coisa. Eu tenho que amar todo mundo. Se aparecer um assassino, um traficante agora para mim, eu tenho que amar o traficante. O que é amar o traficante? É querer levar aquela pessoa para Deus. Amar uma pessoa é querer levá-la para Cristo. Agora gostar é trazer para minha vida. É diferente. Eu tenho que amar o criminoso, mas eu não tenho que gostar dele. Eu tenho que amar o criminoso, eu tenho que querer levar ele para Cristo. Eu não tenho que gostar, eu não tenho que trazer ele para minha vida. A minha intimidade é diferente. Assim é Deus, tá? Pesquisa na Bíblia sobre a intimidade de Deus pra você ver. A intimidade de Deus, gente, é só para quem só para quem busca Ele de todo o coração. Aliás, acho que tá lá em Salmos, né? A intimidade de Deus é só para aqueles que o temem. Se você ler na Bíblia, você vai ver pessoas que eram íntimas de Deus e pessoas que não eram. O próprio Senhor Jesus, ele tinha 12. Um era íntimo, 3 eram amigos, né? Desses 3 amigos aqui, além de amigo, um era íntimo, e os outros 9 eram só seguidor. Tem diferença em relacionamento, sim. Quando Jesus ia se revelar, se transfigurar no monte para mostrar a mesma glória dele, quem ele era, os 9 ficaram lá embaixo, tá? Só subiram 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, os 3 eram amigos, mas íntimo mesmo era só o apóstolo João, tá? Quando Jesus ia ressuscitar alguém, operar algo tremendo dentro de uma casa, os 9 ficavam lá fora, só levava lá para dentro, lá, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Analisa isso na Bíblia para você ver. A mesma coisa é Deus no Antigo Testamento. Várias vezes na Bíblia você vai ver Deus falando assim, Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Você vai encontrar esses 3 nomes juntos na Bíblia várias vezes, tá? E você também vai encontrar na Bíblia várias vezes esses 3 nomes juntos aqui, ó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Homens que Deus gostava. Os discípulos, Jesus amava os 12, mas gostava de 3. E um era íntimo de Jesus, que era o apóstolo João. Que esse daí era misericórdia. O relacionamento dele com Jesus era infinitamente maior do que o dos outros. Então tem diferença, tá? Deus ama todo mundo, agora gostar é diferente. Aquela pessoa que Deus gosta, Deus se revela mais, Deus dá mais pra ela. Ela tem mais, a luz dela brilha mais, ela tem mais poder, tem mais fé, tem mais tudo. Tem mais tudo. Examina isso na Bíblia, examina, tá? Então isso aqui, gente, é algo para você se dedicar profundamente, aí só vai da sua comunhão. Não sou contra pedir oração, não sou contra, peça oração. A gente tem que orar. Aqui mesmo agora, ontem, essa madrugada eu comecei um propósito, o povo na igreja, vou acordar, todo dia agora eu vou estar de pé 5 horas, antes das 5 da manhã para estar orando, como eu comecei, até o dia 31 de dezembro. Vou estar em oração agora até das 5 da manhã até as 6:30, depois eu vou, tomo banho e vou para a igreja. Todo dia eu vou estar fazendo isso. O dia que eu não for para a igreja de manhã, eu vou estar ali das 5 até as 7, 8 e pouco da manhã, orando e meditando. Orando pelas pessoas da igreja, intercedendo, mas me santificando, consagrando. Ah, porque é pastor, não tem nada a ver com ser pastor, irmão. Tem que ver com ser cristão. Você tem que entender isso. Tem a ver com ser cristão. Ah, mas eu trabalho, irmão, não adianta querer arrumar desculpa. Eu trabalhei muitos anos em firma lá também. E me consagrava também do mesmo jeito. Então não existe esse negócio de trabalho muito ocupada. Entende uma coisa, tá? Quanto menor a sua fé,
mais dependente de tudo você vai ser. Você vai ser até um ponto da pessoa chegar a ser escrava do mundo, escrava do sistema de Satanás, do sistema desse mundano, do sistema do mundo. Ser escrava, mesmo sendo cristão, sendo escravo do mal, sendo escravo do principado egípcio que escraviza e tira todo o tempo das pessoas, tá? Ó, me faltaria tempo, irmão, para ir a fundo com vocês sobre a fé de Abraão, a fé de Barnabé. A Bíblia diz, ó, que Barnabé, você encontra ele em Atos. A Bíblia diz assim de Barnabé, eu acho que em 2 passagens, que Barnabé, ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Muitos na Bíblia têm pouca fé, muitos. Agora poucos têm muita fé. A Bíblia fala, acho que 2 vezes sobre Barnabé. Ele era um homem cheio de fé, cheio. Agora analisa para você ver a vida dele. Estevão era um outro homem também cheio de fé. Um homem que foi apedrejado ali, só que ele viu Jesus. Irmão, estuda isso para você ver. A fé, falta tempo de examinar a fundo a fé de Estevão, a fé de Jó, a fé de Moisés, né? A fé de tantas pessoas. Agora você deve fazer isso. Você tem uma Bíblia. Ó, tem a Bíblia aqui. Você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia, você tem tempo. Ah, eu não tenho tempo, então você é escravo. Se você não tem tempo, você é escravo. Se você não tem fé, sua fé é minúscula, falta a visão da palavra. Porque uma das características da fé é estabilizar a sua vida para que você tenha tempo. Em quantos anos da minha vida eu trabalhei em firma, eu estava trabalhando ali, cuidava de máquina, eu trabalhava com torno CNC, fresadora CNC, trabalhava em ferramentaria. Quantos anos da minha vida eu trabalhava em ferramentaria, com a bancada aqui, tomando conta de uma máquina aqui, conta de outra máquina aqui, e ficava com a minha Bíblia aberta em cima da minha bancada. Eu fiz isso em muitas empresas que eu trabalhei. E outras empresas não dava para eu levar a Bíblia, não tem problema não. Sabe o que eu fazia? A palavra está dentro de mim. É o que Jesus falou, a palavra está dentro de você. Eu ficava ali, porque dentro de oficina, a ferramentaria um barulhão, né, de usinagem, a gente ficava com aquele fone gigante aqui, tomava conta da bancada, tal, máquina, tirava peça, ponhava e fazia cálculo lá, um monte de coisa, só que eu tava repassando a palavra dentro da minha cabeça aqui, ó, repassando aqui, ó, meditando na pregação que eu ouvi, na palavra que eu li, aí eu ficava trabalhando e meditando a palavra, meditando, e cada vez, tinha dia que dentro de ferramentaria que eu trabalhava, gente, eu sentia a presença de Deus tão forte vindo em mim. Tinha dia que eu tava trabalhando ali, eu começava a chorar de alegria na minha alma, alegria, prazer na minha alma, descia unção em mim assim, falava, meu Deus do céu, é maravilhoso. E ali, ó, a palavra aqui, ó, repassando a palavra na mente. Umas empresas, como eu falei, eu deixava minha Bíblia aberta em cima da bancada, aí eu fazia o que eu tinha que fazer, parava ali, pegava ali um versículo ali que eu tava meditando, lia, aí pegava, ia fazer as coisas e ficava repassando aqui, repassando. Você pode trabalhar, você pode fazer um monte de coisa, ou com Satanás trabalhando na tua cabeça, fervendo na tua mente, ou com o Jesus, o Espírito Santo e a palavra trabalhando em você, aperfeiçoando você. Então, meu irmão, não existe desculpa, tá? Daniel, ele tomava conta de 120 províncias, 120 países, e ele orava 3 vezes por dia. Eu tenho muita gente para tomar conta. Josué teve que tomar conta de milhões de pessoas. Só que Deus falou para ele, Josué, meu servo Moisés é morto, agora vai você, medita na palavra dia e noite. E Deus falou para ele meditar de noite, para ele ter o cuidado de cumprir tudo o que ele tinha que fazer, tá? Sabe quem foi Josué? Josué estava numa guerra que ele liberou a palavra. Ele falou, sol detenha-se. E o sol parou por causa da palavra de Josué. Não foi por causa da palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus estava dentro de Josué, que ele meditava de noite. Aí quando ele liberou a palavra de Deus que estava dentro dele, conforme a palavra que saiu da boca dele, o sol parou. Tudo parou, para ele poder guerrear. Irmão, olha isso. O Josué é um dos maiores exemplos de fé que tem na Bíblia. A palavra de Deus que estava dentro dele, ele internalizou a palavra dominou, governava ele. Quando ele abria a boca, era a palavra de Deus saindo da boca dele. Ele falou, sol detém-se. Elias, a mesma coisa. Elias falou, segundo a minha palavra não vai chover. Ele não falou segundo a palavra de Deus, falou segundo a minha palavra. Porque Elias era tão cheio da palavra e do poder de Deus, porque ele tinha a autoridade de Deus para poder liberar e falar o que ele falava, Deus honrava, acontecia. Comece a examinar essas coisas, você vai ver o que é fé de verdade. Então primeiro você tem que internalizar a palavra dentro de você. Ela tem que governar e dominar você. Ah, mas eu sou assim, sou fraco, sou pecador, Deus me entende, e não sei o que. Irmão, você vai ser um escravo a vida inteira. Você vai ser um pobre espiritualmente de fé a vida toda.
Agora, quando você examina a Escritura, você começa a entender isso, meu irmão, aí você vai ver o que é relacionamento com Deus. Você vai ver o que é prazer na tua alma, tá bom? Aí você vai receber o poder de socorrer, não de viver sendo socorrido, tá? Todo mundo precisa de ajuda, mas a gente não pode depender dos outros a vida inteira, tá? Eu preciso da oração dos outros, sim, eu preciso. Mas eu não posso depender da oração dos outros, eu não posso depender. Precisar uma coisa, depender a outra, tá bom? Então isso aqui é muito vasto. Estuda, se dedica, tá? E você vai ver como que o Espírito Santo vai te ensinando, se você quiser. Se você acha o dom da fé ou tem uma fé muito forte e complicada, aí vai lendo a Bíblia do mesmo jeito, vai orando do mesmo jeito, aí você vai tocando a vida aí. Só que você sabe a vida que você tem, você sabe. Você sabe a vida que você tem. Não toda vez para eu ter paz, alguém tem que orar na minha cabeça. Não toda vez para eu sair da prova, eu tenho que reunir 200 pastores, 50 obreiros, 30 profetas. E você sabe a vida que você tem. Agora, existem aqueles, meu irmão, eu dou graças a Deus por todo mundo que já orou e que ora por mim. Eu dou graças a Deus. Só que eu não dependo da oração de ninguém, não. Eu não posso depender. Não tem nada a ver com ser pastor, tem a ver com ser cristão. Tá? Porque eu sei que tem coisa na vida que a fé dos outros não vai poder me ajudar. Eu sei disso. Eu sei que tem coisas na vida de vocês que vai ter coisas que a fé dos outros não vai poder ajudar vocês, tá? Não vai, já te falo isso. Você pode estar numa igreja que todo mundo ora por você, mas vai ter coisa na sua vida que vai ser só você e a sua fé. A fé de ninguém vai poder te ajudar. Então para você pensar nisso, tá bom? Tem muita coisa para se falar sobre o dom da fé, mas se você fizer o que eu te falei, se você examinar as escrituras, se você pegar os exemplos de fé que você vê na Bíblia, o próprio Espírito Santo vai te ensinar tudo o que você precisa saber e ele vai te fazer crescer na tua fé, tá? Você só tem que ser forte e corajoso e deixar de ser fraco e medroso, tá bom? É o que Deus falou também de Gideão. Gideão tá lá em Juízes 6, né? A Bíblia diz que todo Israel estava escondido lá a Bíblia diz que Israel fez cova, fez caverna para se esconder com medo dos midianitas. E a Bíblia fala que só Gideão estava sozinho malhando trigo para colocar salvo. Malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar de 2 metros de diâmetro, úmido, que usa para pisar uva. Lugar onde malha trigo é na eira. É um lugar seco, grande e onde bate vento. Então, Gideão, ele estava malhando trigo num lugar que não era próprio. Não era próprio. Ele estava lá sozinho. Todo Israel estava todo mundo escondido. Ele estava sozinho. Aí, olha o que o anjo falou para Gideão. Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Olha isso. Uma coisa é... Todo mundo fala que é com Deus. Não, eu sou com Deus, eu tenho fé nele, não sei o quê. Agora, outra coisa é Deus falar que é com você, tá? Tem uma diferença gigantesca. Uma coisa é eu falar que eu sou de Deus. Outra coisa é Deus falar que é comigo. Isso tem uma diferença gigantesca. Então o anjo chegou para Gideão e falou: Gideão, um homem valente. Ou varão valoroso. Como o anjo também falou para Daniel: Daniel, você é muito amado. Meu Deus do céu. Agora vai ver a fé de Daniel. Olha o que o anjo falou para Daniel. O que o anjo falou para Gideão? Homem valente. O anjo não falou para Gideão, não. Homem medroso, varão medroso. Medroso estava nas cavernas, tá? Os medrosos estavam tudo lá. E leia na Bíblia lá. Como que são os medrosos? Tudo debilitado, tudo fraco. Tá lá. Porque cada vez que Israel plantava, os midianitas vinham como gafanhoto com os outros povos e tomava tudo deles. E a Bíblia fala que por causa disso eles ficaram muito debilitados, muito fracos. Então o medroso na fé ele é sempre debilitado e fraco. Está sempre doente, está sempre mal na fé. Espiritualmente e emocionalmente. Agora os valentes, que são poucos, igual Gideão, você quer ter uma fé forte? Leia o livro de Juízes. Vai estudar o livro de Juízes. Vai ver lá a coragem de Sansão, de Jefité. Vai ver a fé de Gideão, a fé de Baraque, a fé daquela mulher lá, como eu esqueci o nome dela também, né? Que o rei lá de Israel era tão medroso que só uma mulher de mais de 90 anos de idade. O rei falou para ela, eu esqueci o nome dela agora. O rei falou para ela assim: eu só vou pra guerra se você for comigo. Uma mulher de 90 anos. A mulher falou para ela: Deus mandou você. Ele falou: não, eu só vou pra guerra se a senhora for. Um homem tinha 90 anos e queria que queria que uma senhora de 90 anos fosse pra guerra. A mulher falou para ele: seu frouxo, seu covarde. Ela foi pra guerra. Leia pra você ver, eu esqueci o nome dela, eu esqueci o nome daquela mulher. Mas tá lá no livro de Juízes. Leia o livro de Juízes que você vai ver o que é exemplo de fé. Vai ver a fé de Caleb, a coragem de Caleb, a ousadia de Caleb, de Josué. Meu Deus do céu. Se inspira, a gente se inspira nessas coisas. Se inspira, para de ficar andando com medroso. Para de ficar nessa conversa fiada aí.
E aí eu sou humilde, preciso da carência da ajuda dos irmãos. Para com isso, vai olhar para a Bíblia. Você não vai achar essas coisas na Bíblia não, gente. Vai olhar na Bíblia. A gente tem que orar uns pelos outros, enquanto a pessoa é nova na fé. Daqui a pouco ela tem que caminhar na vida. Ela tem que andar na vida. Ela tem que produzir o fruto dela ali. Ela tem que vencer pela fé dela. Só que ela vai gemer, ela vai sentir dor, ela vai apanhar, ela vai passar por deserto. Sabe? Ela vai passar por umas dores na alma ali, mas o processo é esse. O processo é esse. Se você examinar as escrituras, examinar a vida de Abraão, você vai ver qual que é o processo. Tá? Aí você vai ver a vida diferente que você vai ter. Você vai ver que vai estar todo mundo arrancando os cabelos aí quando aparecer o próximo vírus, porque vai aparecer, tá? Vai aparecer. Você vai ver todo mundo arrancando os cabelos e você vai estar tranquilo. Você vai ver que vai estar todo mundo atribulado e você vai estar em paz. Por quê? É fé, é riqueza. Uns são pobres, outros são ricos. Fé, tô falando de fé. Então é riqueza, tá? E só depende de você. Deus deu uma fé para cada um quando a gente é salvo. Agora, ou você gasta tudo e fica na miséria, ou você investe e fica rico. Tá? Só depende de você. Amém, gente? Ó, vamos orar. Meu Deus, nosso Deus e Pai, Senhor, Espírito Santo, fala com esse povo, meu Pai. Meu Deus, desperta, Senhor, essas almas. Meu Deus, eu vejo tanta gente sofrendo, meu Pai, tanta gente sofrendo, Senhor. Tanta gente que a vida não anda, que não flui por falta de ousadia, por falta de coragem, por falta de determinação na Tua palavra. Meu Deus, às vezes ficamos horas na frente da televisão, Senhor, e lemos um versículo da Bíblia e achamos que é um necessário, meu Deus. Mas não, Senhor. Pai, desperta o Teu povo. Abençoa, Pai, a Tua igreja, meu Pai. Acorda, Senhor, aqueles que estão dormindo, Pai. Meu Deus, eu prefiro, meu Pai, um alimento forte. Dá um alimento forte, Pai. Porque quem quiser alguma coisa com o Senhor, meu Deus, vai ter o melhor, meu Deus. Eu prefiro isso do que falar a palavra mansa, meu Pai, para não machucar os outros e perder os outros que querem alguma coisa com o Senhor. Pai, então que cada um receba um alimento forte de verdade, sejam fortalecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, gente, tá? Bota isso no seu coração. Não sou contra a oração, tá? Sexta-feira agora, a gente vai começar lá na igreja um propósito de oração. Nós vamos orar toda sexta, das 11 até a meia-noite. 11 à meia-noite. Vamos apresentar a igreja, vamos apresentar todo mundo. No final da oração, mas ali vamos buscar, vamos orar, vamos buscar. No final vamos interceder por todo mundo, tá bom? E talvez eu vou fazer essa live de oração ao vivo, tá? Acho que sexta-feira vai ser uma oração das 11 à meia-noite. Talvez eu coloque o celular lá na igreja lá e eu deixo gravando das 11 à meia-noite. Vamos ficar 1 hora em oração lá na igreja. Talvez eu faça isso, tá? Na sexta-feira agora que a gente vai começar lá, tá? Gente, Deus abençoe, tá? Dona Naildes, Dona Cristina, Dona Glória, Dona Silvia, Deus abençoe Dona Jeane, né? Todo o povo de Ourinhos aí, Dona Silvia. Deus abençoe seu Júlio, Deus abençoe Dona Helena, tá? Cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos em frente, gente, pra glória de Deus, não é mais tempo de ficar com criancice, com meninice, não, tá? Daqui a pouco vai se ouvir um grito aí, à meia-noite, ouve-se um grito. Eis aí o noivo, que o princípio das dores, a terceira guerra mundial, que já começou e daqui a pouco vai explodir pra todo mundo. Daqui a pouquinho vai se ouvir um grito. Aí todo mundo vai acordar, só que as nécias vão sair desesperadas atrás das prudentes. Dai-nos no vosso azeite. Jesus falou que não vai dar para dar azeite mais para ninguém. Então daqui a pouquinho vai se ouvir esse grito no mundo, tá? A parábola das 10 virgens. Acho que é Mateus 25, se eu não me engano. Leia lá. Daqui a pouquinho o mundo vai ouvir esse grito. À meia-noite. O tempo de angústia que já vai chegar nesse mundo aí. Aí cada um, meu irmão, vai viver do azeite que arrumou. Cada um vai viver da fé que tem. Né? Quando isso aí acontecer, ó, esquece de pastor, esquece de padre, esquece de igreja. A gente não vai conseguir mais ajudar ninguém, tá? O próprio Jesus falou isso em tantas outras passagens. Então, desperta. Use esse tempo de uma falsa paz que a gente tá agora, uma falsa paz. Use esse tempo agora, vai se consagrar. Porque na hora que vier o aperto, você vai passar tranquilamente, tá bom? Caso contrário, a sua lâmpada vai se apagar. Tá? Deus abençoe, gente. Fiquem na paz e hoje é segunda. Isso, na quarta-feira a gente vai estar, eu vou estar aqui com vocês, tá? Na quarta-feira a gente vai abordar sobre o próximo dom do Espírito Santo, tá? Fiquem com Deus e uma boa noite.